Estamos de volta com a noite informativa de quarta-feira, 2 dias depois da Assembleia Municipal do Porto ter votado a saída da Associação Nacional de Municípios. Convidamos para estarem connosco José Maria Montenegro, do Movimento Rui Moreira, e também Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. Miguel Seabra, do PSD, também ia juntar-se a nós, mas acabou por desmarcar a presença por razões pessoais, por isso o debate faz-se com os dois convidados. Miguel Seabra, que não está, mas José Maria Montenegro e Tiago Barbosa Ribeiro vão comigo analisar este assunto. José Maria Montenegro, eu vou começar por si. Porque é que precisou tanto o movimento do apoio do PSD para fazer valer uma ideia de Rui Moreira e que havia tantas dúvidas se conseguiria ou não levar avante com esta votação que acabou por acontecer e sair favorável? Não me seduz muito esse tema do apoio do PSD ou da atração do PSD. A resposta óbvia é: havia uma aritmética na Assembleia Municipal e, portanto, a proposta estando em discussão na Assembleia Municipal, obviamente que não se bastava com os votos do Movimento de Rui Moreira e a sua aprovação estava sujeita à adesão de mais deputados municipais de outros grupos parlamentares. Mas a questão que me seduz, como digo, não é tanto essa de jogo, é mais a de substância. E a primeira referência que se impõe é o mérito que resulta desta reação, desta chamada de atenção, deste protesto, seja lá qual for a versão ou a modalidade que no fim do dia se escolheu. A verdade é que estamos aqui a discutir este tema. E o tema da descentralização é tão importante, ou é excessivamente importante, para passar entre os pingos da chuva e para que a agenda mediática não seja também condicionada por ele. Nós temos um tema... Convenceu também, para além do PSD, convém dizermos, o Chega. Sim, é verdade. Portanto, eu o que digo é: os deputados municipais, no exercício da sua liberdade e com a sua legitimidade democrática, maioritariamente decidiram que esta tomada de posição fazia sentido. O tema que é relevante, insisto, é debater a descentralização, cujo propósito é um propósito em que todos nos revemos e cujo método está a ser absolutamente... Eu, enfim, queria poupar-me nos adjetivos, mas está a ser eloquentemente triste, porque... Como assim? O que nós estamos a ver é, reparem, eu acho que todos estamos de acordo que o município, e o município do Porto em especial, é dele que falamos, é certamente mais competente para gerir as escolas da cidade. Isso é absolutamente pacífico. O que já não está certo é o Estado passar essa gestão sem um mínimo de neutralidade orçamental. Portanto, o que o Estado está a fazer é diminuir o seu orçamento, passar responsabilidades e passar também déficit orçamental. Isso é que não está certo. Até aí essa argumentação todos compreendem e, aliás, ela tem sido repetida pela voz de diferentes autarcas de várias partes do país. Porque é que é necessária esta saída da Associação Nacional de Municípios, apesar de, como sabemos, o processo também ter sido negociado aí, quando muitos outros autarcas até compreendem a posição do Porto, mas não admitem sequer sair? Eu até arrisco dizer que há muitos mais autarcas que não só compreendem, como se revêem. Mas apesar de tudo, o Porto tem uma diferença. Isso também é distintivo. O Porto, porque tem um presidente e tem uma maioria que emana de um não engajamento partidário, portanto tem independência, não está condicionado e, portanto, não tem outras agendas ocultas. A sua agenda é o Porto. É o seu mandato, é as contas certas que animaram os eleitores a dar-lhe essa maioria, é o Porto como prioridade. E, portanto, não tem outros condicionamentos, como certamente outros grupos parlamentares têm, designadamente na Assembleia Municipal. E isso talvez seja distintivo. E depois, quer dizer, dir-me-á, bem, mas porquê sair da Assembleia Municipal de Municípios? Todos estamos de acordo ou todos se reverão nesta crítica. Acharão que esta crítica, de facto, sim, não há neutralidade orçamental na passagem das competências. Ou a Assembleia Nacional de Municípios portugueses negociou um valor que é completamente irrisório e até compara mal com o mesmo envelope que é destinado às escolas que ficam nas esferas do Estado. É 6 vezes menor no início, hoje, porque aquilo, entretanto, foi ligeiramente composto, mas ainda assim é 4 vezes menor. E, portanto, o que eu digo é, nós temos um processo que precisava de ser denunciado. Não é de 2022, esta denúncia ou este exercício já vem de 2018. Isto já teve na Assembleia Municipal outros episódios. E não é só este, e há todo um outro histórico. E, portanto, também eu diria que há aqui algum cansaço, alguma desesperança e
algum poder negocial que o Porto tem. Mas há também desinteresse da Câmara do Porto perante o papel, o poder da Associação Nacional de Municípios, que muitas vezes se queixa de não haver a presença assumida, o interesse do município na própria organização. Eu quando me dediquei a este tema, dei-me ao cuidado de ir ver os estatutos da Associação Nacional de Municípios. E o primeiro propósito da Associação Nacional de Municípios é defender e representar os municípios perante os órgãos de soberania, designadamente perante o Governo. Eu, ontem ou anteontem, já não sei, ouvi uma expressão, uma frase lacónica, na qual me revejo, do Sérgio Sousa Pinto, que dizia assim: pois, é que a Associação Nacional de Municípios, ele tem a experiência de Sintra, é Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, lá saberá o que se passa em Sintra, que não deve ser muito diferente. E dizia, pois é que a Assembleia Nacional de Municípios, que tem como missão representar os municípios junto do Governo, se calhar passou a ser o representante do Governo junto dos municípios. E é esse o problema. Não há aqui nenhum fetiche, não há aqui nenhuma birra, nenhuma perriça com a Associação Nacional de Municípios. O que está a acontecer é que a Associação Nacional de Municípios se compromete, sem ser às claras, não perante os municípios, mas com 2 ou 3, perante o Governo, e, portanto, não conduz, não denuncia, não defende os municípios. Isso parece-me evidente. Tiago Barbosa Ribeiro, da parte do Partido Socialista houve um voto contra na Assembleia Municipal, por isso uma posição clara relativamente a esta que acabou por ser a decisão que Rui Moreira e o movimento pretendiam, acabou por ter a ajuda do PSD e também do Chega, e outros autarcas já admitem seguir os passos do município do Porto. Isto revê-se de alguma maneira nesta crítica que é feita ao papel da Associação Nacional de Municípios relativamente aos valores do Governo e àquilo que representa relativamente às pretensões do Executivo? Bom, boa noite, Estela. Desta vez à distância, espero que me possam estar a ver e a ouvir bem. Um cumprimento também ao representante do Grupo Municipal, Rui Moreira. Bom, sobre esta matéria, eu creio que nós temos que perceber e refletir sobre o seguinte: é se o município do Porto, se a cidade do Porto, fica mais bem defendida no âmbito do processo de descentralização, se temos ganhos enquanto portuenses em sair da Associação Nacional de Municípios, ou se a Câmara Municipal do Porto vai acabar por perder ao promover este isolamento no seio daquele que é o diálogo associativo entre municípios. E para mim é muito claro, é muito evidente, até pelo que foram as reações nos últimos 2, 3 dias, que a Câmara Municipal do Porto fica numa posição mais frágil. Fica numa posição mais frágil porque se isola daquela que é a associação representativa de todos os municípios portugueses, porque se isola naquilo que é um papel natural de liderança que a Câmara Municipal do Porto tem que ter como fiel de toda uma região, e basta ver, infelizmente, aquelas têm sido as reações de muitos autarcas do norte do país, de todas as cores partidárias, que têm vindo a manifestar o seu descontentamento, o seu desagrado pela forma como a Câmara Municipal do Porto geriu este processo. E neste momento a Câmara Municipal do Porto, de facto, é uma Câmara isolada naquilo que é a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu gostaria de dizer que a Associação Nacional de Municípios não é, ao contrário do que tenho ouvido e ao contrário do que foi o debate, em parte, na Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira, de uma forma absolutamente populista e demagógica, que a Associação Nacional de Municípios é representada ou é tutelada pelo Partido Socialista. Não. A Associação Nacional de Municípios Portugueses representa, em cada momento e a cada 4 anos, aquela que é a livre expressão do voto popular. E neste momento o Partido Socialista tem de facto mais autarquias no país e a Associação Nacional de Municípios revê esse equilíbrio. Mas deixe-me só dizer, ainda há pouco esteve aqui Ribal Esteves, que é comentador do Porto Canal, é vice-presidente da Associação Nacional de Municípios e é do PSD, como sabemos. Sim, sim, e esse é um bom exemplo e, portanto, já lá iria. Portanto, a Associação Nacional de Municípios não representa aqueles que são os interesses do PS, representa aqueles que são os interesses dos municípios e aqueles que são os representantes eleitos dos municípios e, portanto, quem decide, em última análise, quem está ou não a liderar os equilíbrios da Associação Nacional de Municípios é mesmo o povo português quando vota nas eleições autárquicas. E a Associação Nacional de Municípios, como a Estela estava a dizer e bem, tem várias sensibilidades partidárias. Tem sensibilidades de todos os partidos, nomeadamente também do PSD. Eu devo manifestar
manifestar, aliás, a minha profunda estranheza com a forma como o PSD tem vindo a gerir esta matéria na cidade do Porto. Em primeiro lugar, o PSD tem vindo a manifestar uma posição, enfim, contraditória e muitas vezes conflituante entre si. Dou o exemplo do candidato à Câmara Municipal do Porto do PSD, o engenheiro Vladimir Feliz, que votou contra, aliás, tal como eu também votei contra na reunião do Executivo, a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios, e depois tivemos uma votação discordante do seu partido na Assembleia Municipal do Porto. E essa posição discordante na Assembleia Municipal do Porto, e veremos nos próximos tempos as razões que suscitam essa grande mudança de opinião por parte do PSD, tem enfim, encerra em si mesmo uma profunda contradição. É que o PSD assinou com o Partido Socialista, e bem, o país pede reformas e esta é uma grande reforma do Estado, assinou com o Partido Socialista e votou com o Partido Socialista um acordo na Assembleia da República para promover o processo de descentralização. E inúmeros autarcas do PSD, no âmbito da Associação Nacional de Municípios, integram aquelas que são as equipas negociais da Associação Nacional de Municípios para o enquadramento financeiro do processo de descentralização. E, portanto, nós temos vários PSDs e temos PSDs a várias velocidades. Portanto, eu creio que isto não honra a história do PSD e não honra aquelas que têm sido as posições do PSD. Eu devo dizer que nenhuma reforma se faz sem dificuldades. Nenhuma reforma se faz sem se procurar corrigir aqueles que são os problemas e encontrar soluções dialogadas e negociadas para esses problemas. Nós temos vindo a ter bons exemplos no âmbito da descentralização de competências. Eu dou, no caso do Porto, todos os portuenses percebem, o exemplo dos STCP, que foram municipalizados, foram entregues às câmaras, não também sem dificuldades, não sem o saneamento financeiro dessa empresa, não sem conjunto de compromissos, por exemplo, para a aquisição dos veículos, e, no entanto, isso foi feito. Também houve dificuldades, também foi preciso negociar, também foi preciso estar à mesa das negociações, mas isso foi feito. No âmbito das outras competências, eu creio que, se nós entendemos, como creio que aqui convergimos, enfim, com as diferentes visões que exprimem a diversidade política da cidade do Porto, mas se nós convergimos na ideia de que qualquer área do Estado é melhor gerida a partir do Porto, sobre o Porto, do que a 300 km de distância, a partir do Terreiro do Paço, se nós defendemos o princípio da subsidiariedade, se defendemos o princípio da descentralização e se defendemos a descentralização como antecâmara da regionalização, então nós devemos defender que a Câmara Municipal do Porto tenha mais competências e não menos competências. Nós não podemos defender que devemos ter mais competências e depois, quando existe um processo de transferência, um maior processo de transferência de competências, desde que existe poder local democrático, sairmos da mesa das negociações e não encontrarmos os consensos necessários para que essa transferência de competências possa ser devidamente feita e que responda àqueles que são os interesses dos portuenses. Tiago Barbosa Ribeiro, e este vai ser, há aqui um rastilho, parece-lhe, quando ouvimos outras autarcas, Pinhel, da Póvoa de Varzim ou Trofa, admitirem também seguir aquilo que está a fazer o Porto neste momento e eventualmente abandonar a Associação Nacional de Municípios? Não, quer dizer, não sei, veremos o que é que esses municípios vão decidir, mas o que eu tenho visto nos últimos dias é exatamente um movimento contrário. Eu ouvi o Presidente da Câmara de Braga, ouvi o Presidente da Câmara de Bragança, ouvi o Presidente da Câmara de Vila Real, ouvi muitos Presidentes de Câmara, ouvi antigos Presidentes da Associação Nacional de Municípios e altos responsáveis autárquicos com responsabilidades históricas na defesa do associativismo municipalista. O caso do Dr. Fernando Ruas, do Mário Almeida, meu camarada, muitos anos Presidente de Câmara de Vila do Conde, e todos recusaram veementemente a possibilidade de desagregação da Associação Nacional de Municípios. Aliás, ouvi ontem mesmo, e creio que todos ouvimos, o Sr. Presidente da República dizendo que estava a Câmara Municipal do Porto a criar um conflito artificial que vai atrasar o processo de regionalização. E, portanto, o que nós temos visto não vejo nenhum clamor em torno da saída da Associação Nacional de Municípios, muito pelo contrário. Percebo que no debate político e na Assembleia Municipal do Porto também se tentou criar essa narrativa, mas ela não corresponde minimamente à realidade. No caso da Trofa, no caso do Distrito do Porto, nós sabemos que é um Presidente de Câmara que está neste momento com intenções de se candidatar à distrital do PSD do Porto e, portanto, eu creio que aí existe mais uma disputa interna para ver quem mais grita do que propriamente a defesa dos interesses dos municípios. José Maria Montenegro, estas questões que foram lançadas pelo Presidente da República tocam de alguma maneira, beliscam aquelas que são as intenções do movimento quando vota a favor desta proposta, ou parece-lhe que não há de facto aqui nenhum contrário àquilo que é o processo natural da regionalização? Não, eu sinceramente interpreto o apelo do Sr. Presidente da República com naturalidade.
arrisco dizer que se eu me encontrasse na sua posição, diria mais ou menos o que ele... faria um apelo mais ou menos próximo do que ele fez. Quer dizer, o apelo à unidade, à capacidade de todos se manterem unidos, parece uma coisa absolutamente elementar. O que eu insisto, aquilo em que eu estava a ouvir o Tiago, que aproveito para comentar, eu iniciei a minha intervenção sem o ter cumprimentado, peço desculpa por isso, mas eu estava a ouvi-lo e acho insípido este debate sobre a questão específica e única da saída ou não saída da Associação Nacional de Municípios, porque está demonstrado que foi eficaz e que está a provocar e está a gerar o debate que nós precisávamos de ter. Mas eu gostava era que ele entrasse nesse debate, porque o debate é, dá o exemplo do STCP, pois com certeza estamos muito satisfeitos, enfim, com certeza com algumas dificuldades, mas estamos satisfeitos com esse movimento de descentralização. Mas, e este em concreto? Estamos satisfeitos? Nós estamos desde 2018 a debatê-lo. Houve pedidos sucessivos de adiamento. Ele foi imposto por lei a partir de 1 de abril, que representou, enfim, um movimento violentíssimo para o município do Porto, de entrada de novos 1.500 trabalhadores, que são acolhidos com todo o cuidado, como é evidente. Temos a competência em ação. Temos o déficit em ação, com um envelope financeiro que gera déficit. E eu gostava de saber se isto é um modelo, se aqui a responsabilidade, a forma de minar o processo, quem é o autor dessa minagem? É quem está a receber as competências ou quem está a atirar para cima da mesa assim? Para cima dos municípios assim? Esse é que é o ponto. Porque depois há outro problema. Mas então onde é que querem chegar? Há um objetivo claro de voltar à mesa das negociações com o Governo, o que ainda não aconteceu, apesar de estar prometido. Não, nós temos por claro, quer dizer, eu acho que talvez desgaste as pessoas que nos ouvem o recurso a alguns pormenores, mas eles são importantes. O que aconteceu foi que nós desde 2018 que estamos neste processo. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, e o Tiago Barbosa Ribeiro esteve na Assembleia Municipal no mandato anterior, agora está no Executivo, tem presente que este tema já foi debatido. E nesse momento, em 2019, em 2018, as atas estão aí, eu estive a consultá-las. O tema que se colocava era se a Assembleia Nacional de Municípios, se a Associação Nacional de Municípios tinha ou não tinha legitimidade para vincular o Porto sobre estas questões concretas. Porque se percebia que estava a haver negociações que claramente não traduziam, não representavam, não defendiam os interesses dos municípios. E o Porto deliberou que não. Portanto, não foi de agora. Entretanto, apresentou mais recentemente uma providência cautelar, porque ainda não se sabia que o envelope financeiro, ou o anúncio do envelope financeiro era claramente deficitário. E é importante frisar isto. O Estado, para as suas escolas, destina 6 vezes mais recursos do que destina para as escolas que entrega ao município do Porto. E isto não é gozar, roça o gozo, não é? E dizia eu, nessa providência cautelar, a Câmara Municipal, o município é surpreendido com a novidade de que a Assembleia Nacional, da Associação Nacional de Municípios, fez uma negociação, através dos autarcas da Batalha e do Orém, para os tais 20 mil euros, que depois, entretanto, foram reforçados para 29 mil euros por escola. 29 mil euros, pensem aqui no Porto, quem conhece o Porto sabe, a Escola Infante Dom Henrique, a Escola Francisco Torrinha, 29 mil euros dá para a manutenção. É isto que é o grande processo de descentralização, a grande bandeira. E o tema, e com isto já me calo, Estela, é que nós vemos, o Tiago Barbosa Ribeiro, como líder da Conselhia do PS, vemos muitíssimos, imensos responsáveis do Partido Socialista, que na hora da verdade, eu não os vejo a fazer esta denúncia, não os vejo a fazer a defesa do Porto, na hora da verdade dá a sensação de que a superioridade não é ao Porto, seja saindo ou não saindo da Associação Nacional de Municípios, engrossem a nossa voz para que este processo corra bem, que demonstradamente não está a correr. Tiago Barbosa Ribeiro, precisa o Porto desta negociação mais direta com o Governo para fazer valer aquilo que pretendem trazer para os cidadãos e mais dinheiro para a autarquia poder gerir? Eu, antes de mais, eu creio que é preciso que o Porto tenha menos desta demagogia que acabamos de ouvir, porque esta questão, esta ideia de que existem alguns que defendem os interesses do Porto acima de tudo e outros que estão quase contaminados pelos interesses partidários, é uma ideia, para começar, perigosa e depois falsa. O Grupo Municipal Rui Moreira, para além de ter destacados dirigentes da Iniciativa Liberal, tem como seu porta-voz um antigo deputado do CDS-PP, tem um conjunto de dirigentes desses partidos no seu seio e, uns dias antes desta votação, o Dr. Rui Moreira, certamente por um acaso da agenda, recebeu na Câmara Municipal do Porto, com elevado destaque, o então candidato e hoje líder do PSD, o Dr. Luís António Costa, quando foi votar na legislativa. E, portanto, sobre essas dinâmicas partidárias, de facto, esse tipo de jogos eu não faço e não estou habituado a eles, mas de facto há movimentos que aprendem rapidamente aquilo que é o pior que por vezes se associa à vida partidária. Sobre a questão em concreto,
concreto do financiamento, vamos a esse debate. Eu creio que é preciso um outro debate para isso, mas vamos a ele. Porque, em primeiro lugar, a primeira parte do debate, digamos assim, creio que fica esclarecida e clarificada. O que é que o Porto ganhou com a saída da Associação Nacional de Municípios e o que é que o Porto ganha com a saída da Associação Nacional de Municípios? Creio que é isso que está em debate, é isso que me aparece aqui na minha imagem, e foi isso que fui questionado e, portanto, tentei demonstrar que o Porto não ganha nada com este isolamento. Ao contrário daquilo que se tenta fazer passar, o que temos visto é um conjunto de críticas muito transversais e muito diversificadas de todos os quadrantes político-partidários e do próprio Sr. Presidente da República. Eu achei curioso ter ouvido agora aqui que é compreendida a crítica do Sr. Presidente da República quando essa crítica foi absolutamente demolidora para aquilo que a Câmara Municipal do Porto fez. Aliás, dito preto no branco, que é um conflito artificial que atrasa a regionalização. Isto foi dito pelo Sr. Presidente da República, que é insuspeito, creio eu, de simpatias socialistas. Sobre a questão do financiamento. Em cada processo de transferência nós temos que ver competências, nós temos que ver, obviamente, o envelope financeiro adequado. Mas a Câmara Municipal do Porto aqui, ou os responsáveis da Câmara Municipal do Porto que têm vindo a falar sobre esta matéria, ignoram que já existe um conjunto muito significativo de municípios que já aceitaram voluntariamente, que protocolaram antes da transferência ter chegado ao período de transferência obrigatória, muitas competências nas mais diferentes áreas, desde a gestão da orla costeira há muitas outras, e aceitaram essas competências, e essas competências, segundo esses municípios, correspondem àquilo que são os custos que efetivamente terão. Admito que outros não entendam, mas esse debate deve ser feito no seio da Associação Nacional de Municípios. Porque eu também ouvi, todos ouvimos, vários dirigentes da Associação Nacional de Municípios a perguntarem onde estava a Câmara Municipal do Porto quando este debate foi feito no seio da Associação Nacional de Municípios. Eu creio que, se calhar, o Presidente da Câmara do Porto estava naquele movimento dos autarcas independentes, legitimamente, mas não terá ido a algumas destas reuniões na Associação Nacional de Municípios, porque este debate foi feito. E o enquadramento do quadro financeiro, que já foi revisto em alta, no caso das escolas, no orçamento do Estado, que foi aprovado na semana passada na Assembleia da República. Isso já foi feito com o esforço da Associação Nacional de Municípios e creio que é nesse quadro que isso deve ser feito. Ou agora a Câmara Municipal do Porto entende que o Governo vai negociar, Câmara a Câmara, um envelope financeiro à margem e discriminando, digamos assim, as câmaras em função... O que está a dizer é que isso iria abrir um precedente. Iria abrir um precedente gravíssimo e creio que nenhum portuense poderia aceitar se outra Câmara tivesse essa discriminação e creio que nenhum português vai aceitar que essa discriminação possa ser feita e estou em crer muito menos o Governo português. José Maria Montenegro, fica ou não beliscada ou abalada mesmo a relação da Câmara do Porto com a autarca de Matosinhos, que é quem lidera a Associação Nacional de Municípios e que tem tido alguma dificuldade também na gestão deste processo por ele estar a ser movido pela autarquia liderada por Rui Moreira? Respondo-lhe essa pergunta de uma forma, não é fugindo à pergunta, mas respondendo pela positiva. Eu espero, sinceramente, que a Presidente da Associação Nacional de Municípios, doutora Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, se sinta estimulada por esta saída e que, no fundo, crie condições para que o município do Porto volte. Eu espero, sinceramente, repare, eu não tenho visto a doutora Luísa Salgueiro. O Tiago Barbosa Ribeiro estava aqui a dizer, bem, houve aqui um reforço no orçamento, é que o que aconteceu foi um bocadinho isto. Houve vários avisos, houve uma denúncia veemente, houve a expectativa de que as coisas fossem equilibradas. Nós não estamos a falar de uma diferença de 20 mil euros, estamos a falar de uma diferença de milhões de euros. Isso eu já percebi, mas em relação à Luísa Salgueiro e ao papel que ela pode ter para que volte o Porto a entrar na Associação de Municípios. A expectativa que se tinha era a expectativa de que houvesse reação. E o que eu estava a dizer, a propósito da Presidente da Associação Nacional de Municípios, a doutora Luísa Salgueiro, é que não se lhe conhecem as dores dos municípios nesta questão concreta. Não se percebe, não se viu nenhum esforço, não se viu o produto dessa intervenção. Eu espero que ela se sinta estimulada muito mais do que empertigada pelas questões pessoais, que eu acho que, sinceramente, não terão lugar. Tenho essa expectativa e tenho até essa quase certeza, porque as pessoas são superiores às suas circunstâncias, têm que ser. A expectativa que eu tenho é que, de facto, a Associação Nacional de Municípios defenda os municípios e, se assim for, o município do Porto certamente regressará. Tiago Barbosa Ribeiro, ainda haverá condições para um revés nesta situação, numa possível reaproximação da Câmara do Porto à Associação Nacional de Municípios, e qual será o papel de Luísa Salgueiro nesse sentido?
Sim, eu creio que essa aproximação, se quisermos, eu creio que ela vai acontecer naturalmente quando a Câmara Municipal do Porto acabar por perceber que efetivamente não ganha nada com esta saída e, portanto, esse canal de diálogo está aberto. Aliás, a Associação Nacional de Municípios continuará a negociar, também em nome, obviamente, da Câmara Municipal do Porto, mesmo que a Câmara Municipal do Porto não se sinta representada nessa negociação, porque a Associação Nacional de Municípios, quando dialoga com o Governo para um pacote de medidas, dialoga para a aplicação a todos os municípios. Mas, se me permite, se tiver um minuto, não sei exatamente o tempo, esta questão em particular da atual Presidente da Associação Nacional de Municípios, a minha camarada e amiga, como é conhecimento público, Luísa Salgueiro. Eu creio que é bastante injusto esta abordagem que é feita, porque a Luísa Salgueiro é Presidente da Associação Nacional de Municípios há muito pouco tempo, como todos sabemos. Uma parte da história que foi aqui salientada não tem a ver especificamente com esta liderança da Associação Nacional de Municípios. E nós tivemos, como é do conhecimento de todos, uma queda do Governo, tivemos um Governo a gerir em duodécimos até à semana passada o país, tivemos um prolongamento do ato eleitoral com a contestação que foi feita no Círculo da Europa e, portanto, um conjunto de circunstâncias absolutamente adversas para o diálogo esclarecido e sereno sobre esta matéria. Por outro lado, a ideia de que existe algum tipo de tutela política do PS sobre a Associação Nacional de Municípios fica um pouco perturbada, digamos assim, pelos factos, desde logo, pelo parecer desfavorável que a Associação Nacional de Municípios deu ao Orçamento do Estado este ano, no ano passado e no ano atrasado. Portanto, como é que o Partido Socialista tutela uma associação de municípios que tem representantes de todos os partidos, como não poderia deixar de ser, incluindo dos partidos da oposição, e essa associação aprova por unanimidade um conjunto de pareceres desfavoráveis ao Orçamento do Estado do Governo do Partido Socialista. E, portanto, eu creio que se lançaram aqui um conjunto de narrativas que não correspondem minimamente à realidade e estou em crer que a Câmara Municipal do Porto, também com o apoio e com o diálogo que o Partido Socialista sempre procura adotar nestas matérias na cidade do Porto, vai reentrar na Associação Nacional de Municípios e que no diálogo com o Governo e com a Associação Nacional de Municípios encontraremos as melhores soluções para que tenhamos um conjunto de competências reforçadas na cidade e financeiramente acomodáveis e sustentáveis para a Câmara Municipal do Porto. É isso que todos queremos, nunca tivemos outra posição. Tiago Barbosa Ribeiro, José Maria Montenegro, agradeço aos dois a vossa presença nesta emissão da Noite Informativa de Porto. Cumprimento a todos. Obrigado também.